Então, basicamente, a face vestibular vai ser sempre maior do que a lingual, exceto no primeiro molar superior, que a gente vai ver mais pra frente, e a mesial é maior do que a distal, por conta dessa convergência de imaginar os dentes como formas geométricas, como triângulos, como trapézios, vocês vão acabar visualizando isso também, tá? A mesial, ela é mais plana e reta do que a distal. Aqui vocês podem visualizar isso. A mesial desse dente, ela faz um ângulo menorzinho com a raiz do que a distal. E ela também é maior, ela é mais comprida. Vocês percebem aqui? E se vocês perceberem, todas as faces axiais dos dentes, o que é uma face axial? A axial é uma face que está paralela ao longo eixo do dente, certo? Então, face mesial, face distal, face vestibular e face lingual são as faces axiais. Face oclusal, borda incisal, não é face axial, porque não está paralela ao longo eixo do dente. Então, todas as faces axiais, elas têm uma área de maior curvatura, de maior convexidade para fora, certo? Essas áreas são as bossas. Então, aqui, a bossa mesial, essa área de maior convexidade, a bossa distal, a bossa vestibular, que está bem aqui no colo, e a bossa lingual, que normalmente está no símbolo, que é essa formação mais arredondada que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Todas elas têm bossas. Se você for pegar uma caneta e unir todas as bossas, então vem aqui, vem aqui, vem aqui e aqui, você vai formar linha equatorial. Então a linha equatorial é a linha que une todas as bossas do dente, ou seja, todas as partes de maior convexidade da coroa, né, das faces axiais da coroa. E agora indo realmente para a parte mais específica, a gente vai começar falando do incisivo central superior, né? São os primeiros dentes que se apresentam no sorriso, e eles têm essa forma, essa forma de cunha, né? Eles têm essa borda incisal bastante pronunciada. A borda incisal, o nome já diz, é uma borda para fazer incisão, ou seja, é um dente que tem o objetivo de cortar os alimentos, né? Bom, a face vestibular apresenta esses dois sulcos rasinhos que vão da cérvico até a incisal, e eles são consequência da fusão dos lobos de desenvolvimento enquanto o dente está se formando, etc, etc. A coroa na vestibular ela é bastante estreita no terço cervical e ela é larga no incisal por conta da convergência da mesial e da distal, como eu já mencionei para vocês. A borda mesial ela é mais retilínea e ela é uma linha contínua com a raiz, aqui não dá para vocês verem direito, mas ela forma um ângulo menor do que a distal com a raiz. Não sei se vocês conseguem perceber. No incisivo isso é mais ou menos simétrico, isso é detalhe, mas vocês conseguem perceber pelo tamanho, né, pelo comprimento da mesial, é maior do que o da distal. Você consegue ver que a distal é mais curtinha. E a distal é mais convexa, né? Essa aqui é mais plana. Também aqui, ó, o ângulo que a mesial faz com a incisal, ele é mais agudo do que o ângulo que a distal faz com a incisal, né? Então, o ângulo mesio-distal, mesio-incisal é mais agudo do que o ângulo disto-incisal. A área de contato na mesial é mais ou menos por aqui, onde ele vai fazer o contato com outro incisivo central, mais ou menos perto aqui do ângulo mesio-incisal. E na distal fica entre o terço médio e a incisal, né, mais ou menos aqui. É mais ou menos onde se localiza a bossa, né,
a região de maior curvatura. Bom, como eu já disse, a mesial e a distal elas convergem para a lingual, o que faz com que a lingual seja menor, né, do que a vestibular. Então, aqui no incisivo central superior, você tem um símbolo bastante pronunciado, né? Que ele é a bossa, no caso ele é a bossa da lingual, né? Região de maior curvatura. Então você tem um símbolo bastante proeminente e a fossa lingual, que é essa região aqui entre o símbolo e as cristas marginais. Crista marginal é essa elevação que tem nas margens, né? Por isso crista marginal, que tem nas margens mesial e distal. A distal ela é mais gordinha do que a mesial. E elas vão perdendo a espessura, que elas são muito espessas, é como se elas fossem continuações do símbolo. Então elas são muito espessas e elas vão perdendo espessura quando vai se aproximando da incisal. Infelizmente, do incisivo central superior eu não tenho nenhuma raiz para mostrar para vocês, mas ela é uma raiz cônica, que se você seccionar ela transversalmente, você vai ver que ela é triangular com os ângulos arredondados, como dá para ver aqui no macromodelo, certo? Ela é mais larga na vestibular do que na lingual. E o ápice, que é a porção final da raiz, ele costuma ser redondinho, né, rombo, sem muito desvio para distal. Vocês vão ver que as raízes, via de regra, elas têm o ápice distalizado, né? Porque eles são voltados para a artéria nutrícia, né? Que a artéria ela vai sendo mais calibrosa nas extremidades da face do que no meio. Então é só vocês pensarem que é como se a raiz fosse buscar o sangue e os nervos, então elas normalmente têm um ápice distalizado. Não no caso do incisivo central, tá? É difícil, normalmente ela é bem retinha, o ápice não é tão distalizado quanto em outros dentes. E agora falando do incisivo lateral superior, a gente pode perceber, inclusive olhando aqui pelo macromodelo, que eles são bem parecidos. Só que o lateral ele é menorzinho em tudo, exceto no comprimento da raiz. A raiz dele costuma ser bem mais comprida do que a do central. Então, a face central do incisivo lateral, ela é mais estreita em relação ao do lateral e ela é mais convexa, aqui um pouquinho, em mesiodistal, né? Se vocês olharem, ela é um pouquinho mais redondinha, ele é mais cheinho, né? E a mesial e a distal, elas convergem mais, ou seja, a diferença entre o vestibular e lingual é maior, né? E você também vê bastante diferença entre cervical e incisal. Então, é um dente de formas muito definidinhas. E a borda incisal também ela é bem distalizada, né? Porque todo dente ele é mais convergente. A lingual desse dente é muito característica, certo? Ela tem as cristas marginais muito salientes, o cíngulo é muito alto e normalmente tem o forame cego, que é esse buraquinho embaixo do cíngulo. Vendo aqui o mesmo dente natural, vocês veem que ele é bem gordinho, ele é bem redondinho. E a lingual dele é muito característica, né? Vocês veem aqui o cíngulo super saliente, as cristas marginais bem altas e até o forame cego, não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá aí. A raiz é mais comprida do que a do incisivo central e ela tem um ápice bastante distalizado. Como vocês conseguem ver, ele tá todo voltado para distal aqui. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desses primeiros vídeos e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me procurar.